Olá, meus queridos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Estamos trabalhando para Jesus, que maravilha, né? E hoje nós vamos fazer um vídeo, deixa eu tirar aqui os óculos, aliás, deixa ele aqui. Nós vamos fazer um vídeo que vai nos falar a respeito da importância da oração. Na verdade, tem alguns assuntos maravilhosos que a gente precisa, a gente está querendo divulgar, mas nós priorizamos este porque ele fala deste assunto que é urgente para nós. É a respeito da oração. Nós vamos ler aqui no capítulo 22, no versículo 39, o que fala a palavra sobre este assunto. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Até aqui, meus queridos. Nós vamos comentar sobre isto agora. É o seguinte, é sobre a importância da oração. Que Jesus estava já vivendo no clima dos últimos dias, do último momento da sua vida aqui nesta terra. Ele já sabia que ia sofrer horrores. E ele estava com medo. Ele ali, junto com seus discípulos, ele foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. E chegou lá, ele disse: ficai aqui. E foi até mais à frente. Entendemos que ele precisava estar a sós com o Pai. Meus queridos, tem momento que a nossa oração ela precisa ser tão veemente, tão importante, que não se pode nem compartilhar nem com os mais íntimos. Foi o que Jesus fez ali. Então ele derramou a sua alma diante do Pai e pediu, se fosse possível, que o Pai passasse dele aquele cálice, conforme nós sabemos. Mas o Pai, que estava com ele, pronto a ajudá-lo, assim como está pronto sempre a ajudar nós todos, quando não temos forças, o Senhor mandou ali um anjo que o confortava. É importante a gente prestar atenção nesses detalhes, irmãos. A oração tem alguns mistérios que são muito importantes. Que não é só você ir lá e dizer umas coisas para Deus e papapá, não. A oração, nós precisamos ter a certeza de que o Pai está ali e ali ele já começa a operar. Destacando aqui, às vezes a gente vai orar e está tão angustiada, a luta está tão grande que a gente tem dificuldade até para falar, mas a gente ora, ou às vezes não ora, às vezes está tão feia a coisa que a gente só fica de joelho ali, chora, murmura, e ali mesmo o Senhor já começa a nos confortar. Só isso aí já é motivo para nós orarmos mais. Então veio aquele anjo, confortou. O sofrimento dele era tão grande que ele suou sangue, grandes gotas de sangue ele suou ali. Né? Nós
precisamos aprender que orar muitas vezes, orar sem cessar até que é fácil. Você vai para ali, vai na rua, está ali e tal, mas tem oração que não é fácil, que a gente sofre, que a gente é consumido. E era o que estava acontecendo com Jesus ali. Ele, quando voltou, ele viu os discípulos estavam dormindo. E ele os repreendeu, mas vocês estão dormindo. Levantem, vão orar para que não entreis em tentação. Então, meus queridos, a importância da gente orar sempre, principalmente, eu não sei se é isso que devo dizer, mas porque a oração ela é um recurso que Deus nos dá e que nos dá livramento das tentações, de muita coisa. Aquele que ora, ele é livrado de muita coisa, porque ele ora. O Senhor livra da gente entrar em tentação. Eu quero também enfatizar aqui para os irmãos a importância de orar. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e se distrai deste fator importância e vai fazendo e não ora e as coisas não dão certo. Mas não é assim que é a vontade do Senhor. O exemplo de Jesus é que ele orava sempre, principalmente registrado com maior veemência esses momentos que ele ia passar por dificuldade. Ele tinha na sua rotina a prática de se isolar para orar, estar a sós com o Pai. Não é, como já falei, não é só orar, mas acontece algo mais, algo extraordinário mais na oração, e nós não podemos abrir mão disso. Sabendo que orar sem cessar, fácil até, né? Mas tem hora que orar dói, que orar é difícil, é dificílimo. E muitos acabam nem orando, porque não estão dispostos a se submeter ao sofrimento que muitas vezes nós passamos para poder orar. Às vezes a angústia é muito grande, o problema é muito grande, às vezes o cansaço é muito grande, a dor é muito grande, o sono é muito grande, mas a gente precisa perseverar na oração, para que não entremos em tentação. E essa oração é tão importante que ela dá livramento para nós, para nossa família, para a obra do Senhor, para a nossa nação. Imagine uma mãe que não ora, onde vão parar seus filhos? Imagine uma mãe que não está disposta a se doar ao máximo pelos seus filhos. Igualmente o pai. Não espere que vai ter grandes vitórias, porque as nossas vitórias elas são proporcionais à nossa prática da oração. Porque quanto mais a gente ora em comunhão com o Pai, mais nós recebemos dele. Isso é maravilhoso, é o que nós mais queremos. Uma família precisa orar, pai, mãe. Tem até um livro do pastor Hernandes Dias Lopes que fala assim: mães de joelhos, filhos de pé. E é a pura verdade, irmãos. Em todos estes meus anos de caminhada no Evangelho, eu posso testemunhar isso. A importância dos pais orarem pelos seus filhos. A importância de nós orarmos agora mesmo. Nós precisamos praticar muito isso. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelas autoridades para que nós possamos
ter uma vida quieta e sossegada. Precisamos orar pela nossa nação, pela obra do Senhor na nossa nação, os líderes que governam a nossa nação. Nós sabemos como o inimigo atua neste quesito, nesta parte da nossa vida. E até eu quero aproveitar agora para pedir aos irmãos que a gente se dedique mais. Nós estamos vendo como o nosso país está e a resposta está na igreja, irmãos. Não vamos esperar que vai aparecer um bom político e que vai resolver as coisas, porque não vai aparecer ninguém. O que poderá acontecer de bom é mover o coração de Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, para que Ele tenha misericórdia da igreja, para que Ele tenha misericórdia das almas perdidas. E Ele então nos dará a resposta, nos dará o que nós estamos precisando. Então, eu quero enfatizar isto ainda mais uma vez, a respeito da importância de orar. Não quando é confortável, mas quando há necessidade, nós não podemos fazer corpo mole. Vamos orar. Se o Senhor chamar para orar de madrugada, para ir na igreja, para ir fazer aquilo, vamos lá. E levar a sério isso. Nos informar. Quem ama, cuida. Nós amamos a nossa nação, nós amamos nosso estado, nós amamos a nossa família. Não podemos ser desapercebidos da necessidade destes assuntos tão importantes, porque nós precisamos orar. Amém, meus queridos? Então, até aqui este vídeo, e que o Senhor abençoe e revele ao coração dos irmãos mais ainda sobre a importância da oração e esteja dando a cada um de nós uma bênção especial na vitória na oração. Então, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, irmão querido, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus.